O pergaminho selado e o cordeiro digno. Imagine um mundo à beira do colapso, onde os véus entre o terreno e o divino se rasgam, revelando eventos que desafiam a compreensão humana. João, exilado em Patmos por sua fé, é subitamente arrebatado, não por uma visão fugaz, mas por uma imersão profunda na sala do trono de Deus. É neste epicentro cósmico que os mistérios mais profundos do universo se desdobram, estabelecendo o palco para uma revelação que mudaria para sempre a compreensão da humanidade sobre o destino, a justiça e a soberania divina. Sua experiência transcende o tempo e o espaço, presenciando o início de uma saga apocalíptica. Diante de seus olhos atônitos, surge um trono glorioso, resplandecente como pedras preciosas, envolto por um arco-íris de esmeralda. 24 anciãos, vestidos de branco e coroados de ouro, sentam-se ao redor, representando a igreja redimida. Relâmpagos e trovões irrompem do trono. 7 lâmpadas de fogo queimam perante ele, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. 4 seres viventes, com olhos por toda parte, incessantemente proclamam a santidade do Altíssimo, preenchendo o ambiente com adoração poderosa. É uma cena de majestade indescritível, poder absoluto e santidade que faz o ar vibrar. Então a peça central deste drama celestial se revela. Na mão direita daquele no trono surge um pergaminho. Não era um documento comum, mas um rolo escrito por dentro e por fora, selado de forma inquebrável com 7 selos. Este pergaminho, envolto em mistério, guardava segredos cósmicos: o destino da criação, os julgamentos divinos e o plano final para a redenção. Sua abertura significaria o desatar de eventos cataclísmicos e a revelação de verdades que definiriam o fim dos tempos. A grandiosidade de seu conteúdo era palpável. Um anjo poderoso, com voz que ecoava por todo o universo, proclama: "Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos?" A pergunta ressoa, carregada de urgência. O silêncio que se segue é ensurdecedor, um vácuo de resposta por toda a criação. Ninguém, nem no céu nem na terra, é encontrado digno de abrir o pergaminho ou sequer de olhar para ele. A ausência de um candidato qualificado mergulha João em profunda tristeza e desespero. Ele chora amargamente, pois a impossibilidade de desvendar tais mistérios parecia condenar a humanidade à ignorância eterna. Mas a esperança não estava perdida. Um dos anciãos consola João, apontando para aquele que é digno. "Não chores. Eis o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos." E ao invés de um leão, João vê um cordeiro como se tivesse sido morto, mas agora em pé, triunfante. Este cordeiro, Jesus Cristo sacrificado e ressuscitado, é o único capaz de desvendar os mistérios. Ele toma o rolo da mão direita daquele no trono, um ato que ecoa pela eternidade, sinalizando o início dos julgamentos e a soberania do Redentor. O primeiro selo, o Cavaleiro da Conquista. Após a revelação do Cordeiro, o único digno de desvendar os mistérios celestiais, um silêncio expectante pairou sobre a visão de João. A soberania divina estava prestes a se manifestar, e o universo aguardava a quebra do primeiro selo. Quando o Cordeiro rompeu a cera ancestral, uma voz poderosa como trovão ecoou: "Vem!" E então a cena se desenrolou, pintando um quadro enigmático que há milênios intriga teólogos e estudiosos. Diante dos olhos de João, surgiu um cavalo branco, de beleza imaculada e porte majestoso. Sobre ele, um cavaleiro empunhava um arco, e uma coroa adornava sua cabeça. Sua missão era clara, sua intenção inegável. Ele saiu vencendo e para vencer. Este é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, a personificação da conquista. Mas sua identidade e o verdadeiro significado de sua ascensão são um campo fértil para interpretações. Para alguns, a imagem evoca o próprio Cristo,
O cavalo branco, símbolo de pureza e vitória, a coroa de realeza, o arco como arma espiritual na disseminação do evangelho, conquistando corações e mentes. Seria a expansão inicial do cristianismo uma conquista pacífica de almas? Contudo, a ideia de Cristo abrindo os selos e, simultaneamente, sendo o primeiro cavaleiro a iniciar os julgamentos, gera um paradoxo teológico que muitos acham difícil conciliar. Outros veem nele a ascensão do anticristo, uma figura carismática que emerge em tempos de crise global. Sua chegada não é marcada por espadas e sangue de imediato, mas por uma falsa paz, uma ascensão enganosa que promete soluções e estabilidade. O arco, sem flechas mencionadas, sugere uma vitória mais estratégica, política, talvez ideológica, do que puramente militar no início. Ele conquista pela persuasão, pela promessa de uma nova ordem mundial, seduzindo as nações com um falso senso de segurança, preparando o terreno para uma tirania velada. A coroa, neste contexto, seria um símbolo de poder usurpado ou concedido por meios questionáveis. Há ainda quem interprete o cavaleiro não como uma pessoa, mas como um espírito de conquista, uma força impessoal que impulsiona impérios, ideologias e movimentos expansionistas ao longo da história. É o desejo insaciável de domínio, a busca por poder e controle, que, embora possa parecer benéfica ou necessária em um primeiro momento, inevitavelmente precede conflitos e desordem. Seja qual for sua verdadeira identidade, o impacto inicial deste cavaleiro é inegável. Sua ascensão traz uma falsa paz ao cenário mundial, um período de aparente tranquilidade ou de progresso ilusório que mascara as tensões subjacentes. É a calma enganosa antes da tempestade, a semente plantada que germinará em guerra, fome e morte. O primeiro selo é, portanto, o prelúdio orquestrado, a cortina que se abre para os atos seguintes de um drama cósmico, onde a humanidade será confrontada com as consequências de suas escolhas e a inevitabilidade do destino profético. O mistério se aprofunda e o mundo aguarda, sem saber, os horrores que a falsa conquista irá desvelar. O segundo selo, a espada da guerra. Se o primeiro selo nos apresentou uma figura enigmática de poder, a abertura do segundo selo rasga o véu sobre uma realidade brutal. Emerge um cavalo de cor vermelha vibrante, um tom que simboliza sangue e destruição. Sobre ele, um cavaleiro que não porta arco ou coroa, mas sim uma grande espada, instrumento inequívoco de conflito. A ele é dado o poder sombrio de remover a paz da terra. Não é uma interrupção, mas uma extração completa da tranquilidade, lançando a humanidade em um abismo de desordem, um cenário onde a esperança parece esvair-se com cada golpe da lâmina. Essa remoção da paz não se limita a grandes batalhas entre exércitos nacionais. Pelo contrário, o texto sugere algo mais insidioso: fazer com que os homens se matem uns aos outros. Isso abarca desde conflitos civis que dilaceram nações de dentro para fora, onde vizinhos se voltam contra vizinhos e ideologias viram justificativas para a violência, até guerras regionais que se espalham como fogo incontrolável, consumindo fronteiras. É a agressão humana em sua forma mais crua, onde a discórdia é a norma e a coexistência, uma memória distante. A espada do Cavaleiro Vermelho não conhece limites. As ramificações globais desse segundo selo são catastróficas. A estabilidade geopolítica se desintegra, alianças são quebradas e a corrida armamentista ganha perigoso ímpeto. Vemos o surgimento de crises humanitárias sem precedentes, com milhões de deslocados, refugiados que fogem da violência, buscando abrigo em terras estrangeiras, muitas vezes para encontrar apenas mais hostilidade. A economia global é abalada, cadeias de suprimentos são interrompidas e a pobreza se aprofunda, criando um terreno fértil para mais ressentimento e conflito.
É um ciclo vicioso, onde a violência gera mais privação, que por sua vez alimenta mais violência em uma espiral descendente. Este selo marca não apenas a presença da guerra, mas sua proliferação e intensificação. Não é mais exceção, mas regra. A violência se torna a linguagem predominante e a capacidade de negociação e diplomacia é sufocada pelo clamor das armas. A fragmentação das nações é um resultado direto, com estados falidos, fronteiras redesenhadas à força e identidades nacionais postas à prova. O espírito humano é corroído pela constante ameaça, pela perda de entes queridos, pela desumanização do inimigo. A sensibilidade à dor alheia diminui à medida que a brutalidade se normaliza, transformando corações em pedra e mentes em fortalezas de ódio. O segundo selo, portanto, é o prenúncio do colapso da ordem mundial. A estrutura que porventura existia, aquela ilusão de paz e controle que o Cavaleiro Branco talvez tenha imposto, é agora estilhaçada por uma realidade inegável de conflito aberto. A espada vermelha é o símbolo da incapacidade humana de coexistir, de sua propensão para a autodestruição. É a era em que a paz não é apenas ameaçada, mas ativamente removida, e a humanidade é forçada a confrontar suas próprias sombras mais escuras. O mundo, antes sob o véu da conquista, agora arde sob o fogo da guerra, preparando o palco para as calamidades ainda maiores que aguardam a abertura dos selos seguintes. O terceiro selo, a balança da fome. O mundo, ainda cambaleando sob o peso do segundo selo e o clangor da guerra, mal teve tempo de respirar antes que uma nova sombra, mais insidiosa, começasse a se espalhar. O Cordeiro, em sua terrível autoridade, rompeu o terceiro selo. Não houve o trovão estrondoso do primeiro, nem o rugido furioso do segundo. Em vez disso, um silêncio pesado desceu, um vazio que engolia o som, prenunciando uma dor mais íntima e prolongada. Do abismo, como seus antecessores, surgiu um cavalo de ébano, sua pelagem negra absorvendo a luz, um espectro de desgraça. Seu cavaleiro, uma figura misteriosa e desolada, não portava espada ou arco, mas empunhava uma balança. Não era uma balança de justiça, mas de escassez, um instrumento que ditaria vida e morte, sustento e fome. Seus olhos invisíveis pesavam cada alma, cada grão de esperança. Então, uma voz do centro dos quatro seres viventes ressoou com autoridade, um veredito final sobre a humanidade. 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O anúncio gelou o sangue, seu significado brutal. 1 denário, salário de um dia, mal comprava trigo para uma pessoa. A cevada, alimento básico dos pobres, tornava-se um luxo inatingível, com preço inflacionado. A escassez de alimentos era uma realidade cruel e imediata. Os mercados, antes vibrantes, transformaram-se em palcos de desespero, onde o pão e a cevada eram vendidos a preços exorbitantes, acessíveis à minoria privilegiada. A inflação galopante devorava economias, transformando moedas em papel sem valor, o trabalho em frustração e fome. As filas se estendiam por quilômetros, não por abundância, mas por migalhas, por uma chance de saciar a dor no estômago. Mas a crueldade deste julgamento era seletiva, quase zombeteira. Enquanto o trigo e a cevada, pilares da vida, eram precificados além da capacidade da maioria, o azeite e o vinho, símbolos de conforto, eram poupados. Não danifiques o azeite e o vinho, a voz ordenara. Essa distinção revelava uma crise aprofundada, projetada para atingir os mais vulneráveis, os no limite. A desigualdade econômica era exposta e amplificada, tornando-se ferramenta de opressão. Os ricos, com reservas e privilégios, desfrutavam de banquetes, enquanto as massas definhavam. O cavaleiro do cavalo preto não matava com a espada,
mas com a balança, medindo grãos e vidas, expondo a injustiça de um mundo onde a riqueza de poucos significava a fome de muitos. O terceiro selo não era um grito de guerra, mas um gemido de fome. Um sussurro de desespero pelas cidades e campos, marcando a humanidade com a cicatriz da privação. O mistério da balança se revelava. Não um julgamento universal, mas uma punição calculada, separando os que teriam dos que não, os que viveriam e os que morreriam. O quarto selo, a peste e a morte. A escassez imposta pelo terceiro selo, que pesava o pão em proporções miseráveis, já havia lançado a sombra da morte sobre milhões. Mas se a fome parecia o ápice da aflição, a próxima revelação do pergaminho sagrado desmentiria qualquer limite ao sofrimento. A abertura do quarto selo não traria um julgamento meramente econômico ou bélico. Ele desencadearia uma força primária e inabalável, um terror ancestral. Este selo não fala de privação, mas de aniquilação pura e indiscriminada, um golpe final que transcende fronteiras. É a personificação do fim, a chegada do ceifador universal, para o qual nenhuma riqueza ou poder oferece escudo. Quando o quarto selo se rompe, a visão é de pavor indizível. Surge um cavalo de cor amarelo esverdeada, um tom pálido que evoca doença, decomposição e morte iminente. Sobre ele monta uma figura cujo nome ressoa universalmente: morte. Como sombra inseparável, o Hades, ou inferno, o segue de perto, qual fiel cão de caça, pronto para recolher almas incontáveis. Não há gritos de guerra. Há apenas o silêncio pesado da inevitabilidade, o arrastar dos cascos do cavalo pálido, a própria melodia do fim. Este cavaleiro não impunha espada ou balança, mas uma autoridade sombria sobre a própria vida. A morte, no entanto, não opera sozinha. Ela traz consigo um quarteto de flagelos, os instrumentos de sua colheita. A espada, já vista com o cavaleiro vermelho, retorna para ceifar vidas pela violência. A fome, a praga do cavaleiro preto, intensifica-se, transformando escassez em inanição generalizada. A esta dupla se somam a peste, doenças e epidemias que se espalham sem controle, dizimando populações. E as feras da terra, animais selvagens que, impulsionados pela desordem, atacam os sobreviventes, tornando cada canto do mundo um campo de caça. O objetivo deste cavaleiro pálido e seus agentes é claro e assustador: ceifar um quarto da população mundial. Pense na magnitude. Não são cidades nem países, mas um quarto de cada homem, mulher e criança do planeta. Bilhões de vidas perdidas para a espada, a fome, a doença e as mandíbulas de bestas. A civilização seria irreconhecível. A infraestrutura desmoronaria, sistemas sociais em colapso, luto universal. O mundo se transformaria em um cemitério em massa, testemunho silencioso do poder devastador dos selos, uma purgação cósmica que redefiniria a existência humana. Diante de tal cataclismo, a humanidade se veria reduzida à sua mais frágil forma. Não há negociação, fuga ou heroísmo que possa deter a marcha inexorável da morte e do Hades. Este selo não é um aviso, mas uma sentença executada com precisão implacável. Ele nos força a confrontar a fragilidade da nossa existência e a inevitabilidade de um destino além do nosso controle. A abertura do quarto selo deixa não apenas um rastro de corpos, mas uma cicatriz indelével na alma do mundo, um lembrete sombrio. Após guerra e fome, há sempre um estágio mais profundo de desespero aguardando. A esperança diminui. O quinto selo, o clamor dos mártires. A devastação do quarto selo, que ceifou um quarto da humanidade, era um prenúncio sombrio de calamidades físicas. Mas a abertura do quinto selo nos transporta abruptamente de uma paisagem de morte tangível para uma visão de profunda significância espiritual.
um cenário que transcende a calamidade imediata para tocar na própria essência da fé e do sacrifício. Não mais cavalos e cavaleiros galopando pela terra, mas uma revelação celestial, um vislumbre por trás do véu do tempo, onde a justiça divina aguarda seu momento. Sob o altar sagrado, uma cena que choca e comove se desdobra diante dos olhos do vidente, mudando radicalmente a perspectiva do julgamento. Ali, em uma visão de partir o coração, João vê as almas daqueles que foram brutalmente mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantinham. Não são meras sombras etéreas, mas espíritos conscientes, clamando com uma voz alta e uníssona que perfura os céus. Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? É um grito de angústia e de justiça, ecoando pelas profundezas celestiais, uma súplica ardente por retribuição contra aqueles que os perseguiram e tiraram suas vidas em nome de sua fé inabalável. Este clamor ressoa através dos séculos. Um lembrete pungente de que a perseguição religiosa não é uma relíquia do passado, mas uma realidade brutal que muitos ainda enfrentam hoje. Desde os mártires da Roma antiga até os fiéis silenciados em regimes totalitários modernos, o custo da fé verdadeira pode ser a própria vida. A história está repleta de exemplos de homens e mulheres que, por amor à verdade e à sua convicção, suportaram torturas indizíveis e derramaram seu sangue. É uma prova da força do espírito humano e da profundidade de sua devoção. Se você encontra valor nesta exploração profunda, deixe seu like e um comentário, compartilhando sua perspectiva sobre a fé em tempos de adversidade. A resposta divina a esse clamor, embora não seja de retribuição imediata, é carregada de uma promessa de justiça inevitável. Cada um desses mártires recebe uma veste branca, símbolo de sua pureza e vitória. E lhes foi dito que descansassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos como eles. Uma pausa celestial, uma espera ativa, não por esquecimento, mas por um propósito maior dentro do plano divino, que se desdobra com uma sabedoria que transcende a compreensão humana. Este selo é um lembrete poderoso de que o sofrimento dos justos não passa despercebido aos olhos de Deus. A perseguição, embora dolorosa e aparentemente sem fim para aqueles que a suportam, tem um limite e um propósito no grande esquema da providência divina. A promessa de retribuição não é uma licença para a vingança humana, mas uma garantia da justiça inabalável de Deus, que se manifestará em seu tempo perfeito. É um chamado à perseverança na fé, à paciência em meio à tribulação, sabendo que cada lágrima, cada sacrifício está sendo contado e será recompensado. O clamor dos mártires não é em vão. Ele é o prelúdio de uma justiça que virá e que trará consigo o fim de toda a injustiça, restabelecendo a ordem divina. O sexto selo, a ira do Cordeiro. E então, o silêncio que se seguiu ao clamor dos mártires é brutalmente quebrado. João, em sua visão, testemunha o abrir do sexto selo, e com ele, uma catástrofe de proporções cósmicas se abate sobre a terra. Não é mais apenas a morte por espada, fome ou peste que assola a humanidade. Agora, a própria estrutura do universo parece desmoronar. É como se a paciência divina tivesse chegado ao seu limite e os alicerces da criação fossem sacudidos até o seu cerne, anunciando um julgamento que transcende qualquer calamidade anterior, um momento em que a realidade se dobra sob o peso da profecia. O primeiro sinal inequívoco dessa ruptura é um terremoto de magnitude sem precedentes, tão violento que abala não apenas cidades e montanhas, mas a própria percepção de estabilidade do planeta
Edifícios desmoronam como castelos de areia, cadeias montanhosas se partem e ilhas desaparecem sob as ondas furiosas. Não é um tremor localizado, mas um abalo global, uma convulsão geológica que ressoa por todos os continentes, lançando o mundo em um caos sísmico. A Terra, que antes servia de firmeza, agora se torna uma armadilha mortal, engolindo e destruindo tudo em seu caminho, um prenúncio da desordem completa, forçando a humanidade a encarar sua fragilidade. Em seguida, o olhar se volta para o céu. E o que se revela é ainda mais aterrorizante. O sol, fonte de vida e luz, escurece, tornando-se negro como um saco de silício, um tecido áspero e sombrio usado em luto. A lua, por sua vez, perde seu brilho prateado e se transforma em sangue, um vermelho denso e ameaçador que tinge a escuridão da noite com presságios de desgraça. Esses sinais celestiais, sempre guias e símbolos de ordem, agora se convertem em arautos de um fim iminente, quebrando a rotina milenar do dia e da noite, mergulhando a humanidade em uma escuridão literal e metafórica. A perturbação cósmica não para por aí. As estrelas que adornam o firmamento e sempre foram vistas como imutáveis, começam a cair na terra, como figos verdes que se desprendem de uma figueira sacudida por um vento forte. É uma chuva de meteoros, de proporções apocalípticas, mas com uma intensidade e um significado que transcendem qualquer fenômeno natural conhecido. O próprio céu se recolhe como um pergaminho que é enrolado, revelando a vasta fragilidade do cosmos. A ordem estabelecida é desfeita e o universo, antes um refúgio de grandiosidade, agora se mostra um palco para a manifestação de uma força indomável. Diante de tal espetáculo de terror e desolação, a reação da humanidade é unânime e desesperada. Reis da terra, príncipes, chefes militares, ricos, poderosos e todos os escravos e livres, ninguém escapa ao pavor. Eles correm para se esconder nas cavernas e entre as rochas das montanhas, clamando às montanhas e aos rochedos para que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O orgulho humano é estilhaçado. Não há mais hierarquias, apenas o terror primordial de enfrentar a ira divina. O dia do grande juízo que finalmente chegou e para o qual ninguém estava preparado. É o reconhecimento definitivo de que o tempo da graça se esgotou. O intervalo, selados e protegidos. No meio do pavor cósmico, enquanto a humanidade se escondia da ira do Cordeiro, uma pausa inesperada silencia o apocalipse iminente. É um momento de suspensão dramática, um respiro antes que o desfecho final do selo se revele. A terra, o mar e as árvores, que pareciam condenados, recebem uma trégua. Esta interrupção não é um acaso, mas uma intervenção calculada, um ato de soberania divina que precede a próxima fase dos julgamentos. Ela serve como um lembrete pungente de que, mesmo na culminação da ira, há uma ordem divina, um propósito maior que se desenrola com precisão, revelando um cuidado particular por aqueles que lhe pertencem. João vê 4 anjos, de pé nos 4 cantos da terra, segurando os ventos para que nenhum soprasse. Mas de repente, outro anjo ascende do nascente do sol, trazendo consigo o selo do Deus vivo. Sua voz ressoa com autoridade, clamando aos 4 anjos para que não danifiquem a terra até que hajamos selado na fronte os servos do nosso Deus. Este selamento é mais do que uma marca física. É um sinal de posse, de proteção divina em meio à tempestade que se avizinha. É a garantia de que, embora o mundo possa tremer, aqueles que são de Deus serão preservados, guardados por uma força invisível e inquebrável. Em seguida, é revelado o número daqueles que foram selados, 144.000, selados de todas as tribos dos filhos de Israel, 12.000 de cada tribo,
Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Uma contagem precisa e simbólica, representando a totalidade e a perfeição do povo eleito de Deus. Esta não é uma multidão aleatória, mas um grupo específico, identificado e separado para um propósito divino. Eles são os fiéis, o remanescente que permanecerá inabalável, testemunhas da verdade em um mundo mergulhado no caos, apontando para a fidelidade de Deus às suas promessas antigas. Mas a visão não termina com os 144 mil. Após isso, João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. Esta é a imagem da redenção universal, um contraste glorioso com o terror e a destruição que acabamos de testemunhar. Esta multidão inumerável, proveniente de todos os cantos do globo, representa a culminação do plano de salvação de Deus, onde a graça transcende todas as barreiras humanas. Suas vestes brancas e palmas são sinais de purificação, justiça e vitória. Eles clamavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Esta aclamação ressoa pelos céus, um coro de gratidão e louvor. Todos os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes prostram-se diante do trono, adorando a Deus e exclamando: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Esta cena de adoração celestial é a promessa final de esperança, um vislumbre do destino dos fiéis. Mesmo quando os julgamentos se intensificam, há um reino onde a adoração prevalece, onde a proteção divina é absoluta e a redenção está garantida, reafirmando a soberania de Deus. O 7º selo, o silêncio no céu. Após a visão dos selados e da imensa multidão de todas as nações que clamava em adoração, o cosmos pareceu respirar. Uma pausa de esperança e louvor preencheu o abismo entre a fúria do Cordeiro e o que estava por vir. Mas a calmaria era enganosa, um prelúdio à tempestade final, um limiar que a humanidade mal podia conceber. A cortina da revelação estava prestes a ser puxada, revelando o ápice da ira divina, o ponto sem retorno. Então, o Cordeiro, digno de abrir os selos, tomou o último pergaminho, o 7º. Não houve trovões, nem terremotos, nem o clamor das estrelas caindo. Apenas um movimento solene, um gesto final que selaria o destino do mundo. Quando o 7º selo foi aberto, uma quietude avassaladora e inexplicável desceu sobre todo o céu. Não era paz serena, nem silêncio respeitoso, mas algo profundo, pesado e perturbador, um presságio sombrio. Um silêncio enigmático. Por cerca de meia hora, o céu emudeceu. Os cânticos dos anjos cessaram. As vozes dos anciãos calaram. O burburinho das multidões, o som das harpas, tudo se dissolveu numa ausência sonora que era, por si só, um grito mudo de apreensão e terror. Era um silêncio que falava volumes, ecoando a gravidade do momento, a iminência de um julgamento sem precedentes. Cada ser suspendeu a respiração, ciente de que este não era um fim, mas um começo terrível e inevitável. Esse silêncio não era vazio, estava carregado de uma expectativa insuportável, uma tensão que se podia cortar. Era a pausa antes do rugido final do leão, a tensão máxima antes da flecha ser disparada. Era o momento em que o universo se preparava para testemunhar a próxima série de eventos. A meia hora de quietude era um portal, um limiar entre o que fora e o que seria, um ponto de não retorno. O tempo parecia esticar-se,
cada segundo uma eternidade, enquanto a criação aguardava o desenrolar inexorável do plano divino. O silêncio era a calmaria antes do tsunami, a escuridão antes do relâmpago que rasgaria o firmamento. Não era um tempo de descanso, mas de preparação intensa, de alinhamento cósmico para a próxima fase de julgamentos. Os anjos, com suas trombetas já em mãos, esperavam o sinal, a ordem para soar. A gravidade do que estava por vir era palpável, um peso que pairava sobre o próprio tecido da realidade, ameaçando desfazê-lo. Este era o ponto de transição que elevava a atenção a um clímax insuportável, prenunciando eventos ainda mais intensos. O silêncio era o arauto, a promessa de que o pior ainda estava por vir e que a misericórdia daria lugar à justiça implacável. O palco estava montado, o ar estava pesado. O universo aguardava o som das trombetas, o próximo capítulo de uma revelação que abalaria os fundamentos do universo. O legado dos selos, lições para o fim dos tempos. Aquele silêncio no céu, a quietude assustadora que precedeu as trombetas, marca a transição final em nossa jornada pelos selos apocalípticos. Percorremos um caminho de revelações progressivas, testemunhando a abertura de cada selo e a liberação de julgamentos que, embora terríveis, são intrínsecos à soberania divina. Desde o cavaleiro branco da conquista até o terremoto cósmico e o clamor das almas sob o altar, cada etapa delineou não apenas a trajetória de um mundo em declínio, mas também a incansável paciência e a inegável justiça de um Criador que finalmente intervirá na história humana de forma decisiva. Os selos não são meros eventos isolados, são o prelúdio orquestrado para o desfecho de todas as coisas. A primeira e mais urgente lição extraída dessa tapeçaria profética é a imperativa necessidade de vigilância. Em um mundo cada vez mais ruidoso e distraído, a capacidade de discernir os sinais dos tempos torna-se uma bússola essencial. Os eventos descritos nos selos, guerras, fomes, pestes, perseguições e cataclismos, ecoam através da história e ressoam com as tensões e turbulências que testemunhamos hoje. Não se trata de prever datas exatas, mas de compreender padrões, de reconhecer a fragilidade da existência humana e a iminência de uma intervenção divina que reordenará o cosmos. Estar vigilante é estar preparado, com os olhos abertos para as realidades espirituais que moldam o destino do mundo. Essa preparação, contudo, transcende a mera observação. Ela exige uma vida de fé ativa e perseverança inabalável. Os selos, em sua crueza, revelam um Deus que é justo em seus julgamentos, mas também infinitamente misericordioso para com aqueles que o buscam. Vimos a proteção divina estendida aos 144 mil selados. Um lembrete vívido de que, mesmo em meio ao caos e à destruição, há um refúgio seguro para os fiéis. O caráter de Deus é revelado não apenas em sua retribuição contra a iniquidade, mas em sua provisão e cuidado para com seus eleitos, oferecendo um porto seguro em meio à tempestade, um farol de esperança quando tudo mais desmorona. A esperança final, portanto, não é uma utopia distante, mas a promessa central que permeia toda a narrativa dos selos. Apesar da intensidade dos julgamentos, o propósito último não é a aniquilação, mas a purificação e a restauração. Os selos nos apontam para um futuro onde a justiça prevalecerá, onde a dor e o sofrimento darão lugar a uma nova ordem, um novo céu e uma nova terra. É a promessa de que a soberania de Deus triunfará sobre todo o mal, culminando na redenção completa da humanidade e da criação. Essa é a verdade fundamental que nos capacita a enfrentar os desafios atuais com resiliência e confiança, sabendo que o capítulo final é de vitória e renovação eterna. Ao encerrarmos esta profunda exploração dos 7 selos do Apocalipse,
somos confrontados com uma escolha: ignorar esses avisos ou permitir que eles nos transformem. A jornada pelos selos não é apenas uma aula de profecia, mas um chamado à reflexão sobre nossa própria existência, nossas prioridades e nosso relacionamento com o divino. Que este mergulho nas profundezas da revelação tenha acendido em você uma chama de curiosidade e um desejo ainda maior de buscar a verdade. Se esta jornada ressoou com você, deixe seu comentário, compartilhe suas percepções, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os mistérios mais profundos da existência. Até o próximo vídeo, que a busca pelo conhecimento continue a guiá-lo.